iniciar a comemoração dos meus 30 anos de graduação em fisioterapia, né, neuropediatra. E o quadro é 30 anos movimentando vidas. Você fez parte da minha história. E aí a gente começou com Yasmin Luna, que foi minha paciente quando ela era bebezinha, lá atrás, há mais de 10 anos atrás. Então vamos ver. Não, mais de quantos? Tu tem quantos? Eu tenho 26. Olha, ela era bebezinha, não tinha nem um ano. Então há 25 anos atrás, ela fez parte da minha história. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história dela. Vai, Simone, começa contando um pouco da tua barriguinha. Bom, a gente sempre, depois que as meninas nasceu, a gente sempre levava mensalmente para a pediatra, a doutora Patrícia Varejão. Em uma das consultas, ela diagnosticou algo errado nas perninhas de Yasmin, na rotação. E ela, com aquela docilidade dela, disse assim: procure um ortopedista, né, para que ele possa avaliar melhor. Mas ela já sabia praticamente o que era. Então a gente foi para o ortopedista, né, José? É um conhecido nosso da família. E ao verificar, realmente ele diagnosticou que Yasmin tinha uma rotação na perna dela, nas duas pernas. E pediu que a gente procurasse um ortopedista. Né, que o ortopedista era que ia dar o parecer final de todo o problema dela. Então ele ligou para o Dr. Marcelo Capella. Na época ele não atendia pela Unimed. E ele atendeu no consultório dele e a gente passando todo o processo pelo hospital. E ao entrar no consultório, entramos os dois chorando, né, porque é a primeira filha, e ele pediu uma radiografia. E quando a gente foi fazer a radiografia lá no hospital mesmo, aquela mesa enorme, aquele bebezinho, né, bem pequenininho, em posição de RAM, foi a primeira posição que ele pediu a radiografia. E foi quando diagnosticou realmente que Yasmin tinha uma rotação, né, atrás da perna dela, das duas. Então a gente voltou para esse ortopedista e Simone ficou indo para ele para fazer as sessões. Então fizemos 10 sessões com ele. Mas uma coisa dentro da gente dizia: tem alguém especial para cuidar de Yasmin, né? Aí foi quando eu descobri que a doutora Uiária estava em Caruaru, né? Foi quando eu fui até o consultório dela, chorando, que eu choro demais. Eu, Simone e Yasmin pequenininha. Yasmin acho que tinha uns 2 a 3 meses. E o doutor Uiária acolheu a gente, né? Começou as sessões e cada palavra do doutor Uiária ficava marcando algo no coração da gente. Porque a primeira filha, sapatinho de princesa, não poderia usar o sapatinho de princesa. Yasmin dormia amarradinha. Então tudo isso pra gente foi, né? Deus foi dando a força, né? E a mão de um anjo em nossas vidas foi que foi cuidando de Yasmin. Toda segunda-feira Yasmin levava, Simone levava Yasmin para a doutora Uiária e ela ficava meia hora cuidando de Yasmin. Esse processo do consultório, Simone é que tinha mais, que ela era que ia, né? Eu trabalhava, só quando eu chegava em casa era que Simone passava todo o processo que tinha feito. Eu me lembro bem, nessa noite eu fiquei relembrando, e aí me lembro quando vocês chegaram, né, aperreados, chorando. E aí eu me recordo que você falou assim: Miara, algo no meu coração me tocou para eu trazer Yasmin aqui. E aí eu sei que você vai dar o seu melhor, que você vai fazer o seu melhor e que vai fazer algo para evitar uma cirurgia, tanto na perninha quanto nos pés, porque olha a estrutura da garota, estreitinha, barriguinha minúscula. Yasmin ficou toda apertadinha e eu lembro que o pezinho dela, o dorso do pé, era tão molinho que encostava na perna. Tá? Teu pezinho, teu calcanhar era bem, bem saliente e o teu pezinho, quando você nasceu, era bem encostadinho aqui. E aí eu fui, examinei e eu estava falando para minha filha, que está estudando terapia ocupacional, que o meu trabalho de conclusão
foi sobre pé. Pé torto congênito. Então, assim, eu entendia tudo do pé. Então, quando você chegou lá com ela, que eu manipulei, que eu testei, eu disse, não se preocupa não, que a gente vai dar conta com a fisioterapia e se Deus quiser, ela não vai precisar de cirurgia nenhuma. Agora eu vou precisar acompanhar ela até ela andar. Porque quando ela botar o pezinho no chão, é que eu vou saber como é que ela vai apoiar esse pé. E aí vocês não vão perder o contato comigo até que ela ande. Porque eu posso, né, corrigir esse pezinho, mas na hora que ela colocar o peso, que ela pisar, que ela andar, aí eu vou ver se esse pezinho vai levantar, se esse pezinho vai virar. Então eu preciso que vocês tragam ela, não percam contato comigo até ela andar. E aí, quando Yasmin andou, que eu acompanhei todos os marcos do desenvolvimento dela, olha, tal mês ela tem que fazer isso, tal mês ela tem que sentar, tal mês ela tem que engatinhar, tal mês ela tem tal mês ficar de joelho, tal mês ela vai ficar em pé. E aí acompanhei todo esse desenvolvimento dela, né, através das histórias de vocês. E aí, quando eu recebo uma caixinha linda de convite para o aniversário de Yasmin, que eu chego lá, que eu me deparo com Yasmin, com um vestido longo, com um sapato plataforma gigante, com aquele pezinho de ponta ao inverso do que ela nasceu, aí eu não aguentei, né? Eu disse, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de fazer parte da vida dela, de fazer parte de um sonho dela, que era estar aqui nos 15 anos, né, vestida de bailarina. E aí quando ela tirou aquele vestido longo, que ela veio de bailarina, com a sapatilha de ponta, eu disse, não, aí eu não aguento não, aí o coração é demais. Se o salto alto já era demais, imagina uma sapatilha de ponta. Imagina o equilíbrio que ela tem que ter para parir, imagina a força que ela tem que ter em toda essa musculatura, esses ligamentos e tudo. E aí eu disse assim, meu Deus, gratidão pela oportunidade de estar aqui presenciando isso. E aí foi demais, sabe? Foi emocionante. Então, eu acho que é muito gratificante para mim, sabe? Saber que eu fiz parte de um sonho. Porque Yasmin tinha esse sonho, né? De dançar, de fazer balé e de chegar onde ela chegou. Então, é muito importante para mim fazer parte da sua vida. Muito, muito mesmo. E eu só agradeço a Deus a oportunidade de ter feito a diferença na vida de cada um de vocês. Eu quero voltar um pouquinho ao passado, no sentido de que ontem à noite, Deus me inquietava o meu coração, não deixava eu dormir. E Ele fazia relembrar fatos. Então a gente estava em sintonia ontem à noite. E Ele fazia me lembrar de que muitas vezes eu ia ao consultório ali perto do colégio diocesano, né? Isso. E levava ali na minha inquietude que a gente ainda não tinha aquela fé amadurecida do que poderia vir a acontecer. Mas a gente já acolhia os planos de Deus, né? Que Deus queria do jeito que dele, né? E a gente sabe que toda a medicina, Deus coloca no coração daqueles que dão o dom à medicina um pedacinho do coração dele, um pedacinho do transformar milagres. E todos os médicos, eles têm isso, mas poucos se aperfeiçoam naquilo que Deus coloca no coração. E o que eu percebi é que a gente já tinha vindo de um fisioterapeuta e Deus inquietava o nosso coração. E quando a gente entrou dentro daquele lugar, você transformou os nossos corações e tirando aquela inquietude. E era uma paz que a gente sentia entrando ali. E tudo que você fazia por amor. Fazia e faz ainda. E fazia, quando você colocava um exercício para Yasmin, você ia explicando. Era um acompanhamento muito grande. Um acompanhamento, uma aproximação, não porque era amigo de José, mas era o sentimento do Senhor dentro do seu coração. Você transbordava, você colocava
o Deus próprio menino nas suas mãos. E você mexia, fazia exercício e depois delegava para nós, dizia assim para mim, olha, continua fazendo tal exercício em casa à noite, deixa ela dormir dessa forma, não pode usar determinado sapato. E assim a gente foi seguindo seus comandos, né? Para que a gente pudesse fazer, porque você passava para a gente a certeza que algo Deus ia fazer pelas suas mãos, né? E muitas vezes eu saía dali e não ia direto para a casa do meu sogro, ao qual eu estava morando para terminar de construir a minha casa. E eu passava sempre ali por trás hoje o que é o shopping difusor, ali naquela praça, onde tinha a imagem de Nossa Senhora que tinha aparecido, Isso, né? isso, exatamente. E aí eu tentava colocar Yasmin nas gangorras, nas coisas lá na praça, e ali eu rezava o meu texto. Rezava o meu texto em dois sentidos. O texto, esse livro das pernas dela, né? Que se fosse feita a vontade dele, se fosse vontade dele, que se fosse realizado. E colocava todos os profissionais que estavam cuidando dela, né? E a gente sentia a presença. Eu não só sentia a presença dela ali naquela praça, mas todas as vezes que eu entrava no seu consultório. Que coisa linda. Ali era a presença do Senhor. Em cada gesto seu, em cada palavra, em cada cuidado. Eu me lembro quando José disse assim, olha, acabou as sessões. Não tem, o que é que a gente vai fazer para continuar? E ele disse assim, ela disse que a Unimed deu 10 sessões, mas que ia continuar o tratamento com Yasmin. Independentemente que a Unimed não tinha, eu vou continuar. Quando vocês fizerem no próximo ano e renovar o convênio, vocês me falam que vocês me devem. Qual o profissional que hoje faz um negócio desse, né? Você foi muito mais do que um profissional. E há 30 anos eu continuo fazendo o mesmo Você jeito. estava no começo florindo de um profissionalismo, né? E você usou daquele juramento, né? De cuidar, de zelar por uma vida humana, uma pequenininha que estava ali, mas você cheia de Deus. Em cada gesto, em cada coisa, não foi só um milagre da parte de Deus, foi muito mais. Foi um humano seu lá dentro, colocado com o divino, que transformou as pernas de Yasmin. Porque o desejo não era só dos pais, de ver o concreto, mas o desejo era do profissional também. E se sentir realizado também em fazer parte dessa história, né? De transformar aquelas pernas de Yasmin, mesmo sabendo que não ia ganhar nada durante aquelas 10 últimas sessões que não estava sendo paga. Isso é muito mais do que... Mas a gratidão vem de tantas coisas, de tantos lados, e principalmente Deus vê o que a gente faz, não é? E aí eu sempre que me acordo, meu Deus, mais um dia de luta, me conduza sempre para o caminho do bem, sempre para fazer a diferença na vida das pessoas que chegam até mim. E nós acreditamos que não foi só Yasmin que passou naquele momento que você transformou a vida dela, mas de muitos, porque você colocou tudo que era divino dentro de você. Em cada sessão que passa uma criança, um adulto, um adolescente nas suas mãos. Isso. A gente louva e agradece a Deus, né? Deus coloca, como na cruz José colocou nos 15 anos, Deus faz de pessoas sem asas ser anjo na vida dos outros. E você foi esse anjo na vida de Yasmin. Yasmin, o médico disse assim, olha, ela vai precisar de uma cirurgia. Eu vi. Uma cirurgia com 5 anos, mas ela não vai ficar perfeita. E você, por tudo que Deus planta no seu coração, as pernas de Yasmin é perfeita. Eu vi. Eu vi. E quando Deus permite que as pessoas se tornem ser usadas por Ele, não fica nenhum restígio de imperfeição. Ele conduz as nossas mãos, o nosso raciocínio, as nossas condutas. Então, quem tem fé e acredita nele sabe que somos instrumentos dele. Né? Então,
ele vai dando as dicas, ó, vai por aqui, faz isso, faz aquilo, para quem nele crê. Eu sei disso. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Agora eu porque- quero ouvir assim. Ela tá só quietinha. É, ela eu tá quero só ouvir quietinha, assim. escutando a história. Eu não ouvi a história porque eu escuto, mas tipo, não completamente, né? Na versão da senhora, eu escuto a versão do pai e mãe. Mas eu sou muito grata por tudo, de verdade. Não é de hoje. Eu lembro que quando pai e mãe contam sempre essa história, eu sempre guardei assim pra mim, né? E aí as pessoas olharam pra mim e disseram, Yasmin, por que tu não fala do teu testemunho, né? Porque é realmente um testemunho. E eu disse, eu sempre tive vontade, mas assim, são poucos os que estão perto de mim que realmente sabem do que eu passei e o que eu sou hoje, né? O quem veio hoje não sabe o que eu passei por trás. E aí eu disse, não, fui para um congresso fez 15 dias. E aí o Senhor me inquietou muito no momento mariano. Me inquietou muito, assim, a senhora mexia muito assim comigo. E eu dizia, não, preciso realmente botar isso pra fora de mim, né? Falar sobre isso e expor realmente. Para que as pessoas que, quem sabe alguém esteja passando por algo que eu passei, que meus pais passaram, para que tenham fé e acreditem que tem como acontecer, tem como acreditar. E aí, foi quando eu falei com a senhora, eu disse, não, pai, eu nem disse o que era, só me passa o número da doutora Eliara que eu preciso falar com ela. E aí, no intervalo, uma das rainhas que eu acompanho muito na comunidade, que eu tô fazendo parte, eu fui conversar com ela. Aí eu contei bem breve assim, né? Nana, isso, e ela, por que tu tá perdendo tempo? Foi a primeira coisa que ela falou. Por que tu tá perdendo tempo? Por que tu não tá falando isso pras pessoas? E aí eu vi que era confirmação. Assim como eu fui confirmação pra senhora, ela foi confirmação pra mim. E eu me lembro que desde pequena eu quis dançar. Desde pequena eu dizia, eu quero dançar. Mas eu não dizia, eu quero dançar só por aprender, né? Você me dizia, eu quero aprender a dançar pra dançar pro Senhor. E minha vida é isso, desde pequena. Desde 5 anos aprendendo a dançar balé pra dançar pro Senhor. E minha trajetória é isso. E eu não me vejo mais longe da dança. Se tirar a dança de mim, tira Yasmin de mim. Porque é onde eu me encontro, é onde eu me complemento. É onde eu me sinto livre, é onde eu posso estar estressada, é onde eu descarrego meu estresse e saio outra pessoa. Tem gente que diz, vocês pagam pra sofrer, porque realmente a gente vai pra barra, vai pro chão, aí alonga, aí sobe, desce, e pula e faz algum... É realmente muito esforço, é muita loucura. Imagina o dedo que dói O também, dedo né? Pra dói, ficar lá o dedo é equilibrado torto, o dedo do pé é torto, pra dentro por causa da sapatilha de ponta. Mas eu sou muito grata por isso, E realizada, né? demais. Ai, como eu fico feliz de saber que eu fiz parte do seu sonho. Sim. Muito, 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 muito. E foi inesquecível aquele momento. Eu sou grata, muito, muito, muito grata por tudo. Eu acho que a mensagem mais linda que a gente recebeu foi quando o José ligou para ele, né? Qual foi as palavras, José? Que quando você estava conversando no telefone. E você disse assim, olha, tem uma notícia boa e uma notícia Isso. má. Eu estava no trabalho, aí o Yara ligou para mim, aí disse, meu amigo, eu tenho 2 notícias para você, não sei se ela lembra. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. E na hora eu comecei a chorar do outro lado, porque assim, a gente estava nesse processo que Simone falou, né? Que a gente não tinha como pagar as sessões que fazia com você. E eu disse, pronto, ela não vai mais continuar com Yasmin, e pelo fato que a gente não tá podendo pagar ela. E aquilo ficou inquietando, né? Aí a senhora disse, quer que eu diga a boa ou a ruim? Aí eu disse, olha, diga a ruim primeiro, que a boa deixa a Vai pessoa mais amenizar, alegre, né? Aí foi quando a senhora disse que tinha participado de um congresso internacional e tinha levado todo o processo de Yasmin para esse congresso. Que assim, a sua função era que não piorasse a situação de Yasmin. Parte do pezinho, a parte da perna, que era fisioterapias que fazia só para o processo de, como Simone falou, com 5 anos ela fazia a cirurgia dela.
Aí foi quando a senhora disse, eu levei todo o processo de Yasmin e eu tô triste porque eu vou perder minha paciente. Aí na hora me veio, realmente foi o que eu pensei. Ela não vai poder mais agir como estava agindo, né? Entendi, né? Porque tem seu lado profissional, todo mundo que faz uma faculdade procura. E depois eu digo, depois me diga, boa. Aí foi quando a senhora disse que Yasmin estava curada. Estava Não perfeita. lembrava disso, não. Perfeita. Que levasse ela para Dr. Marcelo, que foi o médico ortopedista, para que o Dr. Marcelo visse realmente o que tinha acontecido. E assim, o processo de Yasmin, assim que a gente descobriu, que a gente tirou aquele raio-x, a gente tem um oratório lá em casa. E a gente botou aos pés de Nossa Senhora, né? A gente disse a ela, sabemos que a senhora não faz o milagre. Quem faz o milagre é seu filho. Mas que a senhora intercede pelo milagre. Como intercedeu na boda de Caná, que Jesus transformou aquela água em vinho. Como diversos momentos que a mãe estava ali presente com o filho, né? E a gente levou a doutor Marcelo. Yasmin já estava maiorzinha, já estava com uns 10 para os 11 meses. Aí foi quando ele olhou e disse, sim, qual foi o processo que ela tinha? Que ela tem, que vocês trouxeram. Aí a gente explicou, eu e Simone, aí ele disse, eu lembro aquele casal que entrou em desespero no meu consultório. Eu disse, foi. Aí ele examinou e disse, olha, realmente ela não tem mais nada. Não sei o que aconteceu. Porque os exercícios que a fisioterapeuta fazia era para não piorar a situação da sua filha. Mas ela está perfeita. A fé, a medicina até hoje não conseguiu explicar. É a fé. E assim como a gente colocou naqueles 15 anos de Yasmin, né? Até a festa foi providência de Nossa Senhora. Né? Em tudo. Porque tudo ela foi providenciando, né? O buffet, o local, que era o sonho dela ser naquele local. E eu disse, os anjos que passaram na vida de Yasmin não podiam deixar de estar presente. Porque vocês foram anjo sem asa na vida dela. Eu quero que ela saiba que eu guardo as lembrancinhas com o maior carinho. Tem uma foto dela comigo lá em casa, naquele porta-retrato que eu ganhei. E eu tenho uma caixinha que eu deixo na casa da minha mãe com minhas bijuterias de reserva, porque quando eu vou pra lá, às vezes não tem nada na minha caixinha de Yasmin, tem minhas coisas. Eu guardo com o maior carinho. Maior carinho. Eu até esqueci de trazer como prova que eram umas faixinhas que você tinha ensinado pra gente, pra ela dormir. Tu guarda Eu essa? guardo. Que coisa né? linda. E tá guardado junto da manta dela a faixazinha. As botas se perderam no meio do caminho, né? Que eram as botas que ela tinha que usar o dia todinho. E as faixinhas para que ela tivesse o movimento certo para até dormir. Todas as instruções que você me dava naquele consultório, eu obedecia com todo carinho e a gente fazia. E eu digo sempre para as famílias que, olha, a gente, o terapeuta, ele só faz uma parte do tratamento, sabe? As famílias realmente, quando elas assumem um compromisso, quando elas assumem um papel de fazer junto com a gente, o desenvolvimento vai na frente, porque com essa minha trajetória tão longa, né, desses 30 anos, a gente sabe a diferença das famílias que foram parceiras, das famílias que tiveram o compromisso de fazer junto e de saber que o tempo que fica em casa é muito maior do que o tempo de terapia. Então isso caminha assim muito, mas muito bem, sabe? A gente consegue ver a diferença dos dois casos. E assim, eu não fiz nada sozinho. Deus estava lá com a gente e vocês foram grandes parceiros pelo compromisso que vocês tinham com ela, né, com a vida dela e com a cura dela. Né? Então vocês são parte muito importante de tudo isso. Eu não fiz nada sozinho, o mérito não é meu não. É um mérito em conjunto. Mas eu posso lhe dizer ainda mais que ontem à noite a inquietude que Deus colocava no meu coração é que você não era só uma fisioterapeuta. Você era o próprio Cristo na face da terra. Ele tem um amor muito especial por você. E bendito seja os pacientes que possam passar pelas suas mãos.
Que Deus te Enquanto eu abençoe cada tiver, vez mais. amém. Enquanto eu tiver saúde e tiver cabeça, porque hoje eu tenho vários problemas de saúde, mas assim, descanso um dia, no outro tomo um remedinho, tomo um analgésico, tomo um anti-inflamatório e vamos seguindo, enquanto eu tiver saúde. Simone, muito, mas muito, muito, muito obrigada. Viu? Olha, gratidão por todas as suas palavras, porque realmente eu sou uma pessoa muito temente e crente a Deus, porque a gente pode fazer algo escondido, mas dele não. A gente pode esconder das pessoas, mas dele não. Então eu sempre procuro dar o meu melhor, cada dia que eu levanto, eu sempre procuro dar o meu melhor em tudo. Então escutar essas suas palavras foi muita gratidão para o meu coração, para eu saber que eu estou no caminho certo. E que realmente eu trilhei um caminho de verdades e de compromisso com o que eu prometi na minha profissão. Digo muito obrigada mesmo. Minha linda, muito obrigada por você existir na minha vida e provar que tudo é possível, desde que a gente, né, peça orientação a Deus e que a gente estude e dê o nosso melhor. Né? Como terapeuta, eu sei que você também trilha pela área de saúde, não é isso? Então, que você possa fazer também o seu melhor em passar na sua vida. Muito obrigada. Meu amigo, Sem chorar, né? você mora no meu coração. Sua família inteira mora no meu coração. E eu sou muito grata por tudo por toda a confiança que você depositou e por todo o carinho que você sempre teve. A gente da família que agradece a esse grande anjo que foi você na vida da gente. E acabei também, né, fazendo parte em outras histórias que a gente vai histórias. contar em outro momento, Com mas da certeza. sua família também. Com certeza. Muito Obrigado por obrigada. tudo. Muito obrigada.